Boa noite a todos os presentes, bem-vindos à nossa reunião de final de semana. E para darmos início à nossa reunião, convidamos a todos os presentes aqui no Salão do Reino e os que estão conectados conosco pelo Zoom, para entoarmos o cântico escolhido pelo orador. O cântico é o número 94, que tem como tema: Muito obrigado pela Bíblia. Texto base, Filipenses 2,16. Demos atenção à melodia. Nossa congregação fez arranjo com a congregação CEAGESP. E o orador desta noite é o nosso irmão Davi Gonzalez. E o tema do discurso que o irmão Davi nos proferá, o tema é o seguinte: será que a verdade da Bíblia está mudando a sua vida? Se os irmãos quiserem anotar novamente. Será que a verdade da Bíblia está mudando a sua vida? Demos atenção ao irmão Davi. Várias situações que nós passamos na vida faz com que haja grandes mudanças. Todos nós, de uma forma ou de outra, enfrentamos mudanças. Quando você é adolescente, quando você vai passar para a idade adulta, a sua vida já muda, e muda bastante. Quando alguém casa, a sua vida também muda, porque agora você tem que compartilhar a vida com outra pessoa, com personalidades, gostos, formas diferentes, e vocês têm que se ajustar. Quando o casal tem um filho, quem tem filho balançou a cabeça. Muda completamente, né? Principalmente o primeiro, que é uma mudança, algo totalmente novo para um casal. Mas também há circunstâncias na nossa vida que a mudança vem por outros meios. Por exemplo, quando uma pessoa sofre um acidente, talvez trazendo sequelas, talvez possa parar numa cadeira de roda, ou então machucar um membro e precisar de uma muleta, a sua vida também dá uma mudança grande.
Mas existem certas mudanças que nós podemos fazer que não dependem das circunstâncias externas. Talvez algumas mudanças nós podemos fazer por nós mesmos, decidirmos mudar algo ou o rumo da nossa vida. Imagine uma situação assim. Você conhece alguém e essa pessoa, ela já é um adulto, sente que não está muito bem, aí ela vai até um médico, aí o médico dá bastante atenção para ela, analisa a sua situação, pede para ele fazer alguns exames, pede para fazer um check-up completo, e aí a pessoa descobre que tem um determinado problema de saúde. E esse problema de saúde, o médico diz que ele terá que tomar certas medicações, terá que cuidar da alimentação, terá que fazer exercícios, porque a vida dele está em jogo. Ele talvez tenha que tomar certos medicamentos para o resto da vida, porque é uma reposição hormonal, ou talvez ele tenha uma doença que precise tomar aquele remédio. Bem, essa situação faz com que a pessoa tenha que refletir no que vai fazer. E se a pessoa cruzar os braços, a sua vida está prejudicada. Esta situação descreve bem uma situação parecida que acontece com os seres humanos com relação a Deus. Quase todos os lares possuem uma Bíblia. Quase todas as pessoas têm acesso à Bíblia, no nosso país principalmente. Mas, será que as verdades da Bíblia estão mudando a sua vida? As pessoas, quando passam a estudar a Bíblia com as testemunhas de Jeová, elas percebem coisas impressionantes. Elas ficam admiradas de saber que o Criador se importa com cada uma delas pessoalmente. Também aprende que Deus não concorda com as injustiças, com as coisas erradas que estão acontecendo, e que no devido tempo tudo isso vai mudar. Deus vai tomar providências. A questão é, será que eu, pessoalmente, me enquadro nas mudanças que Deus espera de mim? Aprender a verdade da Bíblia envolve mais do que apenas ter conhecimento. Mais do que apenas saber. Imagine aquele homem, se ele só souber dessas informações do médico, mas chegar em casa e não fazer nada. Algo semelhante acontece com todos os humanos. Eles precisam não só saber as informações que a Bíblia traz, mas precisam pôr em prática aquilo que aprendem na sua vida. Eles precisam tomar ações. E o apóstolo Paulo falou mesmo a respeito disso. Apanhe o seu exemplar da Bíblia, quer seja físico ou eletrônico, e abra aí em Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos, capítulo 12, o versículo é o 2. E note o conselho dado aí. E parem de se amoldar a este mundo, mas sejam transformados, renovando a sua mente, a fim de comprovar por si mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. Notem que Paulo incentivou os cristãos a renovarem a mente, aquilo que os motivava. Isso é um processo, esse processo de transformação é contínuo, não é algo que nós fazemos uma vez e está resolvido. Não é uma transformação por completo, é um processo que é contínuo, igual alguém que precisa tomar um remédio todos os dias. Se ele para, vai trazer consequências. Assim também é, no nosso caso, com as instruções da Bíblia. Aqui também usou uma expressão que é transformar. Transformar é diferente de melhorar. Por exemplo, imagine um produto no mercado, ele é anunciado, um produto que está lá na prateleira do mercado, ele é anunciado como novo. Mas imagine que a única coisa que mudou foi só a embalagem, ou talvez um ingrediente que aumentou ou diminuiu a dosagem. Você pode dizer que esse produto foi transformado?
No máximo, ele foi melhorado. No máximo. Na verdade, nós também precisamos aceitar as transformações, ou como disse certo dicionário que explica essa expressão aqui, envolve renovar, mudar a nossa maneira de pensar por meio do Espírito Santo. O cristão não é transformado só porque abandonou alguns hábitos ruins, como linguagem suja ou uma conduta imoral. Por quê? Porque algumas pessoas também fazem isso. Elas abandonam ou não se apegam a esses tipos de conduta, de ter uma linguagem suja ou uma conduta imoral. Como cristãos, precisamos mudar como pensamos e sentimos para então sermos transformados no íntimo, lá dentro. Mas como que isso acontece? Quanto mais aprendemos de Jeová, mais temos apreciação pelo que Ele tem feito e pelo que Ele fará. E isso, então, faz a nossa vontade de aceitar as suas instruções e acatar, transformar algo de maneira mais fácil. Nosso desejo de agradar a Jeová vai nos ajudar a fazer grandes mudanças na nossa vida. Será que a Bíblia está mudando a sua vida pessoalmente? O que nós precisamos fazer, todos nós, para que a Bíblia realmente mude a sua vida? Bom, primeiro de tudo, alguns passos são necessários. Nós precisamos permitir que a Bíblia nos ajude a evitar coisas erradas, deixar de fazer. Para agradar a Jeová, nós precisamos, esse é um passo importante. E, novamente, o apóstolo Paulo nos aconselhou nesse campo. Abram agora em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, versículo 22. Versículo 22. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade, que está em harmonia com o proceder anterior de vocês, e que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. Então nós precisamos abandonar, precisamos deixar de lado a velha personalidade. E o que envolve isso então? Devemos abandonar hábitos que nós aprendemos por meio da Bíblia que são errados. Quais são alguns? Não vamos mencionar todos aqui, mas quais são alguns desses hábitos? Talvez você, antes de conhecer as instruções da Bíblia, tinha o hábito de beber demais. Era algo normal. Se reunia com os amigos, com os familiares em ocasiões e bebia em demasia. Mas agora você aprendeu que isso não agrada a Deus. E você tem que tomar ações, então, para abandonar isso. Uma outra situação, talvez você tinha o hábito de fumar ou usar drogas. Talvez não foi fácil você abandonar esse hábito. Foi uma luta constante. Mas, porque você queria abandonar a velha personalidade, você fez todo o esforço para abandonar isso. Também no cunho da questão da imoralidade ou de impureza, também as pessoas acham essas coisas como normal, como aceitável. Mas você aprendeu da Bíblia que você precisa estar legalmente casado, que você não pode ter relações sexuais estando solteiro, e você fez as mudanças necessárias. A Bíblia lhe ajudou a fazer essas mudanças. E é interessante que mesmo situações arraigadas ou difíceis, a Bíblia fala que Jeová sempre ajudou os seus servos a abandonarem, a partir de que eles passaram a conhecer. Por exemplo, vamos lá em 1 Coríntios capítulo 6, nós não vamos ler o relato todo, mas dos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo menciona aqui certas atitudes ou certos comportamentos que não se harmonizam com as coisas de Deus. E que pessoas que praticam tais coisas não herdariam o reino de Deus. Entre as coisas aqui, ele mencionou sobre adúlteros, homens que praticam homossexualismo, ladrões, gananciosos. Mencionou várias coisas que eram
que as pessoas, do modo geral, naquela época também já consideravam normal ou praticavam. Mas sabe o que aconteceu com aqueles cristãos? Vamos ler o versículo 11. Veja o que Paulo falou para a congregação dos coríntios lá. E, no entanto, isto é o que algum de vocês foram, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram declarados justos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e com o Espírito de nosso Deus. Notem que eles, talvez algum daqueles cristãos, tinham essas atitudes erradas, mas eles mudaram. Eles abandonaram a velha personalidade e passaram, e aí diz que eles foram lavados, eles foram santificados. Então, qualquer um que se permite que Deus influencie a sua vida e que as instruções da Bíblia o ajudem, pode abandonar maus hábitos. Vou contar brevemente uma experiência que saiu na Sentinela de junho de 1919, recente. Um irmão, antes dele aprender a verdade, ele era muito violento e bebia bastante. Quando ele começou a estudar a Bíblia, ele fez grandes mudanças. Ele fez tantas mudanças que chegou ao batismo, dando bom testemunho na pequena comunidade em que vivia. Só que daí, numa noite, pouco tempo depois do seu batismo, ele enfrentou uma situação inesperada. Um homem bêbado foi até a sua casa e desafiou ele para uma briga. No começo, nosso irmão resistiu à vontade de brigar, mas quando este homem falou mal de Jeová, ele não resistiu. Ele não conseguiu se controlar, ele saiu de sua casa e deu uma surra neste homem bêbado. Consegue notar por que ele agiu assim? O estudo da Bíblia havia ensinado esse irmão a controlar o seu lado violento, mas ele ainda não tinha renovado a sua maneira de pensar lá no íntimo. Em outras palavras, por dentro ele ainda era aquela pessoa do passado, que era violenta. Mas o nosso irmão não desistiu. Com a ajuda dos anciãos, ele continuou progredindo, e tempos depois ele se tornou até um ancião. Aí, certa noite, quando estávamos numa reunião congregacional semelhante a essa, uma situação semelhante aconteceu. Novamente, um outro homem bêbado, só que dessa vez ele queria bater em outro ancião da congregação. O que esse irmão fez? De modo calmo e humilde, ele conversou com o homem bêbado, conseguiu acalmá-lo e o ajudou até chegar na sua casa. Qual foi a diferença dessa vez? Nosso irmão tinha conseguido renovar a maneira de pensar. Lá no seu íntimo, ele tinha se transformado em uma pessoa humilde e pacífica. Isso, sem dúvida, trouxe louvor para Jeová. Experiências como estas mostram que é possível nós mudarmos o nosso comportamento. Mas a Bíblia faz mais do que nos ajudar a largar maus hábitos. Ela também nos ajuda a mudar quem somos por dentro. Como que nós podemos mudar, então, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos? Voltemos lá à continuação de Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, nós lemos o versículo 22, que era para abandonar a velha personalidade. Agora, o que deveria fazer, já que estamos abandonando a velha personalidade? Versículos 23 e 24. Continuem a renovar a sua maneira de pensar e revistam-se da nova personalidade, que foi criada segundo a vontade de Deus em verdadeira justiça e lealdade. Vamos pedir para os irmãos do sistema sonoro projetar a imagem. Devemos nos esforçar bastante para não pensar e agir de um modo que reflita o espírito do mundo. Olhe para a imagem aí. Nós precisamos mudar o que somos por dentro. A imagem mostra como se fosse um disfarce, como se fosse ele, em determinados momentos, ele segurasse apenas uma imagem. Será que o nosso comportamento, quando nós estamos diante dos familiares, diante daqueles nossos amigos, é de um jeito, e quando estamos em outro local é diferente? Talvez quando nós estamos viajando, ou estamos longe, estamos na escola, no trabalho.
Então, precisamos mudar mais do que a aparência. Não podemos usar nossa aparência como um disfarce, né? Em determinado momento, ele coloca uma imagem como tudo estando bonitinho, certinho, mas lá no íntimo, ele ainda é uma pessoa que não fez as suas mudanças. Obrigado pela imagem. Se pudermos mudar quem realmente somos por dentro, isso não é algo fácil, não é um estalar de dedos, é um processo contínuo. Aqui o texto falou que nós precisamos renovar a nossa maneira de pensar. É um processo contínuo. Não dá para fazer uma vez e já está resolvido. Muitas das mudanças são profundas e elas exigem contínuo esforço da nossa parte. Na verdade, talvez seja necessário todo o esforço possível durante vários anos para abandonar certas atitudes e comportamentos. Essas mudanças não vão acontecer só porque você está presente às reuniões ou só porque você lê a Bíblia constantemente. Na realidade, temos que continuar fazendo tudo ao nosso alcance para mudar o que realmente somos por dentro. É como, novamente, voltarmos à ilustração daquele homem que tem o problema de saúde. Depois de 2 anos, 3 anos, 5 anos, ele talvez cuidando da sua saúde, cuidando dos exercícios, daí do nada ele resolve parar. Se ele fizer isso, talvez as consequências não sejam as melhores. O processo para cuidar da saúde dele é contínuo, todos os dias há necessidade. Em sentido espiritual também. Pense nas seguintes perguntas: o que eu acho das pessoas que são de outra raça ou de outro país? Ou talvez de outra região, como o nosso país é muito grande. Será que eu tenho preconceito de quem vem do sul, de quem vem do nordeste, de quem vem do norte, de outra cidade? Será que eu sempre me comporto de um jeito que agrada a Jeová? O meu comportamento em todas as ocasiões são sempre o melhor? As minhas roupas e a minha aparência, o que elas dizem sobre mim? Será que lá no trabalho ou jovens na escola, que tipo de vestimenta usa? É diferente? Será que as minhas escolhas na vida mostram que eu confio em Jeová? Como nós podemos fazer mudanças? Mudar o nosso modo de pensar e agir não vai acontecer da noite para o dia. Conforme estamos destacando bastante, é um processo contínuo. Você precisa continuar a fazer esforço. O que pode ajudar você a fazer mudanças? Vamos pedir para os irmãos projetarem a segunda imagem agora. 3 passos, pelo menos entre outros, mas 3 passos são fundamentais. Primeiro passo, ore a Jeová e aceite que você precisa da ajuda dele. Aí o quadro está dividido nas 3 partes. Então a irmã está ali fazendo o quê? Orando para Jeová. Nós temos que orar para Jeová pedir a ajuda dele para nos ajudar, talvez num aspecto que nós notamos que há necessidade de melhora. Será que, surge uma pergunta, será que ele vai nos ajudar a fazer as mudanças? Bem, veja, nós não vamos ver o texto, mas lá em Ezequiel 11, 19, lá fala que os israelitas, eles eram muito teimosos. Mas sabe o que Jeová prometeu dar para eles? Lá em Ezequiel 11, 19, eu lhes darei um coração unificado, e porei neles um novo espírito, e lhe dareis um coração de carne. O que significa essa expressão, coração de carne? Então a nota vai dizer que é um coração receptivo à orientação de Jeová. Jeová queria muito ajudar aqueles israelitas a mudar, e ele também quer ajudar a cada um de nós a fazer isso. Mas orar para Jeová é para pedir ajuda. E como Jeová nos responde? Bom, a segunda parte da imagem, a parte do meio aí, responde a isso. Nós precisamos ler a Bíblia todos os dias e meditar no que lemos. Não podemos ler a Bíblia como se fosse ler notícias num jornal e imaginar assim, bom, amanhã as notícias vão ser semelhantes à de hoje. E aquilo não ter importância nenhuma. A meditação é um passo muito importante. Tire tempo para meditar, pensar profundamente em que mudanças você precisa fazer.
Tente identificar na sua mente e no seu coração como que você está sendo influenciado pelo modo de pensar do mundo. Seja honesto. Olha a irmã lá na ilustração, ela está olhando para a imagem dela mesma, está fazendo uma análise. Admita suas fraquezas, daí se esforce ao máximo para se livrar delas. E daí passamos para o terceiro passo da imagem aí, a escolha de amigos. Ela está refletindo lá na imagem, tem duas pessoas mais distantes com um comportamento não muito correto, então ela precisa meditar que tipo de amigos ela quer ter. Nós somos influenciados demais pelos amigos, eles têm uma influência poderosa sobre nós, quer no trabalho, quer na escola. Nós estamos cercados de pessoas que provavelmente pensem de um modo que não agrada a Deus. Mas nas reuniões, locais como esse, nós podemos encontrar verdadeiros amigos, pessoas que também querem fazer a vontade de Jeová, e vai motivá-los ao amor e às obras excelentes. Então devemos evitar, amizade com pessoas que levam uma vida errada. Então esses 3 passos aí são importantes todos nós analisarmos. Orar a Jeová, ler a Bíblia junto com meditação, pensarmos naquilo que lemos e ver como aquilo pode influenciar a minha vida e escolher bem as amizades. Obrigado pela imagem, irmãos. Por que é bom nós deixarmos a Bíblia mudar a nossa vida? Você vai ter muitas bênçãos se permitir, então, que a Bíblia mude a sua vida. Você vai colher benefícios enormes, agora e também no futuro. A sua amizade com Jeová vai ficar cada vez mais forte. E você vai ter paz e alegria. Sabe o que vai acontecer também? O seu bom comportamento, o seu bom exemplo vai ajudar outras pessoas. Talvez as pessoas vão notar que você é uma pessoa diferente, que você segue os padrões da Bíblia. E isso pode incentivar talvez até uma pessoa que era temente a Deus, que respeitava a Bíblia, mas que não tinha esse conhecimento, ele passe a querer saber mais. Talvez ele procure saber o que você faz para ser diferente. Aí é a oportunidade de você mostrar para ele que a Bíblia tem transformado a sua vida. E pode transformar a dele também, se ele também acatar as instruções. A sua saúde também pode melhorar mesmo agora. A sua família pode ser mais feliz. Isso é uma garantia da parte de Jeová, mesmo hoje. Quando nós passamos a conhecer os princípios, as orientações de Deus, nós abandonamos vícios que estragam a saúde. Nós passamos a ter uma vida melhor. Isso é garantido aqui em Isaías 48. Isaías, capítulo 48, o versículo é o 17. Isaías 48, 17. Assim diz Jeová, seu resgatador, o Santo de Israel: eu, Jeová, sou o seu Deus, aquele que te ensina o que é melhor para você, aquele que o guia no caminho em que você deve andar. Notem que essas palavras aqui são não são só muito bonitas, mas são práticas para nós. Jeová ensina o que é melhor. Às vezes nem nós sabemos o que é melhor para nós, mas Jeová sabe, o Criador sabe. Ele que nos fez. Então todas as orientações, as diretrizes que Jeová nos dá, são para o nosso benefício, para a nossa vida desde agora, deste momento. E se você também poderá ter uma esperança de um futuro maravilhoso. Não fica só no benefício agora, a perspectiva também é ampliada para o futuro. E isso também é uma garantia da Bíblia. Olha um texto que nós muitas vezes lemos para as pessoas na porta das suas casas, nos seus lares. O Salmo 37,
Salmo 37, 29. Normalmente nós lemos para as pessoas, mas vamos aplicar para nós agora essas palavras. Olha, esperança, perspectiva que o Criador dá a cada um de nós. Salmos 37, 29. E os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então, mais do que só falar talvez para um morador, ou para alguém, para um amigo, para um conhecido, para um parente, mostrar a esperança, se coloque, se veja nessa esperança que a Bíblia dá. Os justos vão possuir a terra e vão viver para sempre. E todos nós podemos estar incluídos entre esses que vão receber esses benefícios da parte de Jeová. Assim como aquele homem que tem problema de saúde, precisa mudar a sua vida, precisa mudar os seus hábitos, precisa corrigir, talvez comportamentos, talvez se ele tinha certas atitudes, ele precisa mudar. Ele precisa ter uma vida regrada agora. Ele precisa dormir bem, precisa fazer exercícios, ele precisa tomar a medicação na medida certa e nos horários certos, para ele ser beneficiado por aquelas instruções dos médicos. Essa situação é semelhante para nós. Precisamos também ser regrados nas orientações de Deus, seguir de perto esses passos, para sermos beneficiados, para termos uma perspectiva melhor. Se todos nós seguirmos as orientações da Bíblia para a nossa vida, todos os dias, seremos transformados, seremos renovados para uma vida melhor já agora, neste tempo, e com perspectiva de vida ainda melhor no futuro. Vida perfeita para sempre. Agradecemos primeiramente a Jeová por nos providenciar este belo discurso. Também agradecemos ao irmão Davi por se locomover e vir fazer essa palestra para nós. E para a semana que vem, todos também estão convidados e teremos um tema para a semana que vem. O tema é o seguinte: venham os que têm sede de verdade. Todos estão convidados e podem convidar seus estudantes, amigos, para prestar atenção também neste belo tema de discurso. E para darmos prosseguimento com o estudo de A Sentinela, passamos para o irmão Anderson Berda. Muito bem, estendemos boas-vindas a mais um estudo por meio da revista Sentinela que nós fazemos semanalmente. Sintam-se bem-vindos. Para nós fazermos essa transição de maneira apropriada, convidamos aqueles que desejarem e não tiverem impedimento a se colocar de pé para juntos entoarmos um cântico de louvor ao nosso Deus Jeová. O cântico do nosso artigo inicial é o cântico número 67. Este cântico tem como tema Pregue a Palavra. Está baseado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então vamos ouvir a introdução e cantarmos alegremente.
O estudo hoje da nossa revista é o de número 45. E ele tem o seguinte tema: Como Jeová nos ajuda a cumprir nosso ministério. Está baseado em Ezequiel, capítulo 2, versículo 5. Eles certamente saberão que houve um profeta no seu meio. Então, este estudo, com certeza, vai nos ajudar a cumprir com esse privilégio que temos de pregar as boas novas. O que tanto está envolvido no estudo de hoje ou o que podemos esperar? Neste estudo, vamos ver 3 coisas que ajudaram o profeta Ezequiel a cumprir a sua designação. Relembrar como Jeová ajudou o seu profeta vai nos dar ainda mais confiança de que ele também vai nos ajudar a cumprir o nosso ministério. Então, todos estão convidados a expressar o seu desejo de comentar. Quem vai nos ajudar com a leitura dos parágrafos hoje é o nosso irmão Edilson Otso. Então, vamos acompanhar a leitura do primeiro parágrafo. Sabemos que podemos enfrentar oposição ao trabalhar na obra de pregação. E essa perseguição poderá ser ainda maior no futuro. Mas podemos ter certeza de que Jeová vai nos ajudar com o que precisamos. Por quê? Porque Jeová sempre ajudou seus servos a cumprir suas designações, mesmo quando eram muito difíceis. Pensando nisso, vamos ver algumas coisas que aconteceram na vida do profeta Ezequiel, que pregou para os judeus exilados em Babilônia. Então, a primeira pergunta do parágrafo 1. O que podemos esperar e do que podemos ter certeza? Então, vamos começar com o jovem Vinícius. Nós podemos esperar que podemos enfrentar oposição ao trabalhar na obra de pregação, e essa perseguição poderá ser ainda maior no futuro, mas podemos ter certeza que Jeová vai nos ajudar com o que precisamos. Excelente, Vinícius. Muito obrigado, viu? Ainda a irmã Larissa? E nós podemos ter essa certeza, né, que Jeová ele vai nos ajudar quando nós precisamos, porque ele já ajudou também os seus servos, né, a cumprir designações quando eles precisaram, mesmo quando essas designações elas eram muito difíceis. É verdade. Muito bem. Então vamos agora, pensando nisso, né, conforme destaca o parágrafo, ver algumas coisas que aconteceram então na vida do profeta Ezequiel e vamos, à medida que vermos, tirar lições para os nossos dias hoje. Vamos acompanhar a leitura do parágrafo 2. Para que tipo de pessoas Ezequiel tinha que pregar? Jeová disse que eram pessoas insolentes, de coração obstinado e rebeldes. Era como se Ezequiel estivesse cercado por espinhos e escorpiões. Não é de admirar que Jeová tenha dito várias vezes para ele: não tenha medo. Ezequiel só conseguiu cumprir a sua designação porque, primeiro, foi Jeová quem o enviou. Segundo, o Espírito Santo deu a força que ele precisava. E terceiro, a palavra de Deus fortaleceu sua fé. Como essas 3 coisas ajudaram Ezequiel e como podem nos ajudar hoje? Então, antes da pergunta, quem pode nos ajudar com a leitura de Ezequiel, capítulo 2, versículos 3 a 6. Vamos pedir aqui para o irmão Mateus, aqui na frente, por favor. Ele me disse: Filho do homem, estou enviando você ao povo de Israel, nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Ele e seus antepassados têm transgredido contra mim até o dia de hoje. Estou enviando você a filhos insolentes e de coração obstinado. Diga a eles: assim diz o soberano Senhor Jeová. Quer eles escutem, quer se recusem a escutar, pois são uma casa rebelde. Eles certamente saberão que houve um profeta no seu meio. Mas você, filho do homem, não tenha medo deles, nem tenha medo das palavras deles. Embora você esteja cercado por espinhos e abrolhos, e você more entre escorpiões. Não tenha medo das palavras deles, nem fique apavorado por causa da expressão no rosto deles, pois são uma casa rebelde. Obrigado. A pergunta é: como eram as pessoas para quem Ezequiel tinha que pregar e o que vamos ver nesse estudo? Talvez você possa comentar a primeira parte da pergunta. Como que eram as pessoas
e também fica à vontade para mencionar algumas partes do texto que lemos aí. Começando ali com a irmã Lídia, por favor. As pessoas na época de Ezequiel eram pessoas insolentes, né? Tinham o coração também obstinado, também eram rebeldes. E Ezequiel é como ele estivesse numa situação muito difícil. Até o texto diz que ele poderia estar cercado de espinhos, abrolhos, né? E morando no meio de escorpiões. Então, Jeová, ele disse a ele, para Ezequiel, várias vezes, não tenha medo devido a essa situação. É verdade. Não deve ter sido fácil, né? Pregar para essas pessoas, são comparações fortes, né? Por isso que Jeová repetiu a ele várias vezes, para não ter medo. E o que será que vamos ver no estudo de hoje? Este estudo. O restante da pergunta. O que vamos ver neste estudo? O irmão Antônio? Então, Ezequiel só conseguiu cumprir sua designação porque, 1, foi Jeová quem o enviou. 2, o Espírito Santo deu a força que ele precisava. E 3, a palavra de Deus fortaleceu sua fé. Muito obrigado. Então, vamos passar a analisar cada uma dessas 3 áreas aí que ajudou Ezequiel e as lições que vamos aprender para nós hoje. Começando aqui com o próximo subtítulo, Jeová enviou Ezequiel. A leitura do parágrafo 3, por favor. Jeová disse a Ezequiel, estou enviando você. Essas palavras devem ter fortalecido esse servo fiel. Por quê? Talvez porque ele tenha se lembrado que Jeová disse palavras parecidas quando designou Isaías e Moisés como profetas. Ezequiel também sabia que Jeová tinha ajudado esses 2 homens a vencer desafios. Por isso, quando Jeová disse por 2 vezes, estou enviando você, Ezequiel teve certeza de que teria o apoio de Jeová. Além disso, no livro de Ezequiel, encontramos várias vezes esta declaração. Recebi a seguinte palavra de Jeová. E muitas vezes esse profeta escreveu, recebi novamente a palavra de Jeová. Sem dúvida, Ezequiel sabia que estava sendo enviado por Jeová. Ele também era filho de um sacerdote e, provavelmente, foi ensinado por seu pai que Jeová sempre cuidou de seus profetas. Por exemplo, Jeová tinha dito que Isaque, Jacó e Jeremias, eu estou com você. Pergunta deste parágrafo é, que palavras devem ter fortalecido Ezequiel e como Jeová garantiu que estaria ao lado dele? Vamos começar com as palavras. Ali, a jovenzinha Ágata. Estou enviando você. Excelente, Ágata. Muito obrigado, viu? E como que Jeová garantiu que estaria ao lado dele? Então, temos ali várias situações. Talvez você possa comentar uma, outro irmão vai comentando outra. O que nós pudemos ver aí no parágrafo? Ali o irmão, pode mencionar o nome, por favor? Gabriel. Gabriel. Então, as próprias palavras, né, que Jeová disse a Ezequiel, estou enviando você, o fortaleceu. Como um bom leitor das Escrituras, Ezequiel devia se lembrar de que essas mesmas palavras foram ditas também quando Jeová designou Isaías e Moisés. E Jeová, quando havia designado esses homens, o fortaleceu, né? Sempre protegeu, mostrava que estava do lado desses homens. Então, essa própria expressão de Ezequiel 2, 3, 4, com certeza fortaleceu Ezequiel de cumprir sua designação. Muito bem, obrigado, Gabriel. Ainda mais? A irmã Laís Alves. Jeová, ele falou por 2 vezes, né? Estou enviando você, para garantir a ele que ele teria o apoio de Jeová. E também em Ezequiel 3,16, ele fala, né? Recebi a seguinte palavra de Jeová. Isso mostra que Ezequiel ele não tinha dúvida de que Jeová que estava designando e estava dando o apoio que ele precisava. Excelente, muito obrigado. E ainda o irmão Wagner.
e também o fato de ele ser filho de um profeta, né? Ajudou para que ele aprendesse desde pequeno, né, como Jeová mostrou estar com outros profetas do passado, né? Então, todo esse ensinamento desde a infância, com certeza também fortalecia a sua confiança em Jeová. É verdade. Ainda o irmão Paulo Formes? Jeová sempre repete, né? Eu estou com vocês, né? Mas é interessante, né? Um dos textos aqui, Jeremias 1:8, Jeová fala para eles assim: não tenha medo deles. Então, garantindo, né, que ele estaria junto com eles. Com certeza, essas situações mencionadas aí fortaleceu e deu coragem e confiança para Ezequiel, não é mesmo? Vamos então ao parágrafo de número 4, a leitura, por favor. Como os israelitas reagiriam à pregação de Ezequiel? Jeová disse: a casa de Israel não vai querer escutá-lo, pois não querem escutar a mim. Ao rejeitarem Ezequiel, o povo estava, na verdade, rejeitando a Jeová. As palavras de Jeová garantiram a Ezequiel que a reação do povo não significava que ele tinha falhado como profeta. Jeová também garantiu a Ezequiel que, quando os julgamentos que ele proclamou começassem a acontecer, o povo saberia que houve um profeta no seu meio. Sem dúvida, essas palavras deram a Ezequiel a força que ele precisava para cumprir seu ministério. Então a pergunta: o que deve ter fortalecido Ezequiel? A irmã Evelyn? Jeová preparou Ezequiel de antemão, né? Ele avisou que a casa de Israel não ia querer escutá-lo, mas porque eles não queriam escutar o próprio Jeová. Então, quando rejeitassem Ezequiel, na verdade, eles estavam rejeitando a Jeová. Então, essas palavras garantiam a Ezequiel que a reação indiferente do povo, né, a mensagem, não significava que ele tinha falhado como profeta. Pelo contrário, né, quando Jeová executasse os julgamentos contra eles, eles iam reconhecer que houve um profeta no seu meio. Isso é até destacado aí, né? O texto base do estudo. Ainda o irmão Fernando? Então, essas palavras era importante que Ezequiel já soubesse de antemão, porque é natural que ele ficasse triste se ele não tivesse bom êxito no seu trabalho, de falar, de alertar o povo. Então, certamente, ele iria procurar um motivo com ele, dele não ter sido capaz de ajudar o povo. Mas Jeová o preparou, já falou com ele: olha, não vai acontecer isso, eles não vão te ouvir, porque eles estão me rejeitando. É verdade. Então, esta foi a primeira situação, né? Ainda no Zoom, a irmã Odete? E Jeová também encorajou o profeta Ezequiel ao dizer lá em Ezequiel 33:33, que apesar do povo ser um povo rebelde, obstinado, que não iria escutá-lo, Jeová disse que a missão dele seria cumprida, porque Jeová disse: quando tudo se cumprir, e ainda acrescentou, e vai se cumprir, eles terão de saber que havia um profeta entre eles. Então, isso deu coragem para Ezequiel, que ele estava levando uma mensagem verdadeira do Deus verdadeiro que promete e cumpre. É isso mesmo. Obrigado, irmã Odete. Então, independentemente da reação, quer ouvir sim, quer não, Ezequiel obedeceu e cumpriu a sua missão. Agora, que lição podemos extrair dessa situação de Ezequiel? Vamos ao próximo subtítulo: Somos enviados por Jeová. Leitura do parágrafo 5. Assim como Ezequiel, nós também temos coragem para pregar, porque sabemos que foi Jeová quem nos enviou. Jeová nos designou como suas testemunhas, e essa é uma grande honra. Jeová disse para Ezequiel: não tenha medo. Da mesma forma, ele diz para nós: não fiquem apavorados. Por que não precisamos ter medo dos opositores?
porque assim como Ezequiel, somos enviados por Jeová e temos o apoio dele. Quem pode contribuir com a leitura de Isaías 44:8? A irmã Paula. Não fiquem apavorados, nem fiquem paralisados de medo. Não contei e anunciei isso a cada um de vocês antecipadamente? Vocês são as minhas testemunhas. Existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Obrigado. Agora a pergunta é, de acordo com o texto que lemos de Isaías 44:8, o que nos dá coragem? A irmã Catiane. Então, o que nos dá coragem é saber que nós somos enviados pelo próprio Jeová. Então, nós somos as suas testemunhas porque somos designados por ele e temos o total apoio dele. Então, Jeová é a nossa rocha, então temos coragem por isso. É verdade. Ainda o irmão José Antônio. Muito interessante e fortalecedor, né? Quando ele fala, não fiquem paralisados, não tenham medo, né? Aí ele comenta, não contei e anunciei isso a vocês antecipadamente, quer dizer, ele nos avisa constantemente, nos fortalece, nos dá orientações constantemente, nós não podemos esquecer disso, né? Que somos muito bem instruídos por ele, né? É verdade. E é uma comparação interessante que é feita aí no final do texto, né? Do versículo. Isso nos ajuda a ter mais confiança ainda, né? Que comparação é feita aí com Jeová no final do versículo que lemos? Isaías 44:8. Irmão Jonatas? Então fala que Jeová é uma rocha. Então, dessa forma, ele nos protege. E que, da mesma forma como Ezequiel, nós somos enviados, nós fomos enviados. Verdade. Essa estabilidade de uma rocha, né, nos faz lembrar essa firmeza e estabilidade de que, com certeza, podemos confiar em Jeová e de que fomos enviados por ele. Vamos à leitura do parágrafo 6? Jeová promete que vai nos ajudar. Por exemplo, antes de Jeová dizer, vocês são as minhas testemunhas, ele disse, quando você passar pelas águas, estarei com você, e quando atravessar rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não ficará chamuscado, nem será queimado pelas chamas. Ao pregarmos, muitas vezes encontramos dificuldades comparadas a uma enchente e problemas comparados ao fogo. Mesmo assim, com a ajuda de Jeová, continuamos pregando. Assim como nos dias de Ezequiel, a maioria das pessoas hoje rejeita a nossa mensagem. Mas nós sabemos que a reação delas não significa que estamos falhando como testemunhas do nosso Deus. O que nos consola e nos dá forças é saber que Jeová se agrada quando continuamos a declarar sua mensagem fielmente. O apóstolo Paulo disse, cada um receberá a sua própria recompensa, segundo o seu próprio trabalho. Uma irmã que é pioneira já por muitos anos disse, o que me dá alegria é saber que Jeová recompensa o nosso esforço. Então vamos começar com a pergunta A. Que palavras de Jeová nos garantem que temos o apoio dele? Que palavras nos garantem isso? O irmão Wilson? As palavras aqui do livro de Isaías 43:2, onde fala que a gente vai passar pelas águas, que Jeová vai estar com a gente vai até atravessar rios, eles não vai nos encobrir, andar através do fogo. Jeová não estava falando em sentido literal, porque muitas vezes hoje nós passamos por dificuldades na pregação, que é comparado a enchente, problemas que podem ser comparados ao fogo, mas Jeová ele nos ajuda, e com a ajuda dele a gente continua fazendo esse trabalho. Continua, é verdade. Pergunta B, o que nos consola e nos dá forças? Aí você pode usar até a imagem aí de nossa apostila. O que nos consola e nos dá forças?
A Nicole? Muitas pessoas hoje rejeitam a nossa mensagem, né, os ensinamentos de Jeová. E nós sabemos que a reação delas não significa que estamos falhando como testemunhas do nosso Deus. Mas sempre devemos nos lembrar que Jeová se agrada muito quando continuamos a declarar sua mensagem fielmente. E isso nos consola muito. Obrigado, Nicole. E como que a imagem demonstra isso? O irmão Samuel? A imagem primeira mostra ao lado de Ezequiel, né? E que Ezequiel, mesmo enfrentando apatia, oposição, ele não desistiu, né? Ele continuou pregando a mensagem do reino. Já trazendo para o nosso tempo, uma família, pai, mãe e filha, estão ali para divulgar a mensagem do reino. E eles também vão enfrentar apatia, oposição. Mas como Ezequiel, eles sabem que Jeová está do lado deles e que não importa o que venha, e Jeová sempre vai os ajudar. Obrigado, Samuel. Ainda o irmão Edilson? Jeová não estava aqui privando ou tirando, né, de diante do profeta as dificuldades. Jeová disse que ele ia atravessar águas, né, atravessar rios, né, ia passar pelo fogo, ia atravessar o fogo, né. Então, Jeová, ele estava esperando da parte dele a perseverança, né? Então, assim como 1 Coríntios 3:8 aqui nos lembra, né? O apóstolo Paulo fala que cada um receberá segundo o seu trabalho, né? Então, a nossa recompensa está na nossa perseverança. Jeová vai fazer a parte dele sempre. Com certeza. Perceberam a irmã Lídia? Eu achei notável nessa ilustração é que tanto Ezequiel como os pais e a criança, né, tem muitos que não querem escutar. Nós vemos aqui que é a maioria, mas no meio de cada figura existe alguém que está com semblante de que quer dar atenção. Então, hoje, nós também enfrentamos assim como Ezequiel enfrentou essas apatias, né, pessoas que não queriam aceitar, mas sempre tem uma ovelhinha que está ali esperando para ouvir a verdade sobre Jeová. Bem observado, irmã Lídia. E no final do parágrafo, o que essa pioneira menciona aí? A irmã Jéssica? Eu achei muito interessante que essa irmã disse, que ela disse que Jeová, ele recompensa o nosso esforço. Então, ele não recompensa os resultados, sim o esforço. Muitas vezes nós achamos que não estamos tendo um bom resultado, mas Jeová está vendo tudo o que estamos fazendo no nosso esforço. Obrigado, viu? Então, esse é o primeiro ponto, a primeira ajuda que Ezequiel teve, né? E nós também temos ela em nossos dias. Vamos ver agora a segunda ajuda que Ezequiel teve? O subtítulo é: O Espírito Santo fortaleceu Ezequiel. Vamos acompanhar a leitura do parágrafo 7. Ezequiel viu o quanto o Espírito Santo é poderoso. Ele teve uma visão de um carro celestial e viu que o Espírito Santo estava dando poder aos anjos e movendo as rodas gigantescas desse carro. Qual foi a reação dele? Ezequiel escreveu o que aconteceu. Ao ver isso, prostrei-me com o rosto por terra. Ele ficou tão impressionado com o que viu que caiu no chão. Depois disso, toda vez que ele se lembrava dessa impressionante visão, Ezequiel provavelmente se sentia fortalecido por saber que, com a ajuda do Espírito de Jeová, ele conseguiria realizar seu ministério. A pergunta como Ezequiel se sentia quando pensava na visão que teve, temos também uma imagem. Começar ali com a jovem Manuela. Ele se sentia impressionado, fortalecido. Isso mesmo, Manu. Muito obrigado, viu? Ainda mais? O que a imagem retrata?
que você pode usar na imagem, no parágrafo, o que está acontecendo ali. Será que é algo realmente impressionante? Aqui é a irmã Auralda. Sim, né? A visão ela é impressionante. Ele viu o quanto o Espírito Santo é poderoso. Então, essa visão que ele teve do carro celestial, ele viu ali que o Espírito Santo ele estava dando poder aos anjos e movendo as rodas gigantescas desse carro. Então, ele sentiu que essa força, né, que era dada a esses anjos, esse Espírito, seria dado a ele também, né? Embora de início ele se prostrou de rosto por terra, de tão impressionado que ele ficou, a visão ela teve um efeito nele calmante, né? Deixou ele mais tranquilo. Aqui mostra que ele viu um arco-íris. Então, essa visão do arco-íris, ela lembra o pacto de paz que Jeová fez com o homem, né? Então, isso tranquilizou muito Ezequiel. Bem observado. Ainda a irmã Maiana? Eu achei muito bondoso da parte de Jeová. E com tanto poder, precisa do Espírito Santo para realizar as tarefas na realização. Então, ele saber, né, Ezequiel, que ele teria à disposição esse mesmo Espírito, tirou qualquer medo que ele tivesse da designação dele. Boa observação também. A irmã Lídia? Também na imagem nós podemos ver que Ezequiel ele tenta proteger os olhos, né? Parece que ele está levando a mão aos olhos por causa do brilho, um brilho muito intenso. E ele estava assim, presenciando algo que tirava o fôlego, né? Era algo impressionante mesmo. E ele ficou fortalecido com essa situação, com aquilo que Jeová estava mostrando para ele, e ele teve certeza que Jeová o ajudaria. Por isso ele ele se prostrou, né? Porque ele foi movido por um profundo respeito e admiração. Isso mesmo. Muito obrigado, viu, irmãos? Agora vamos à leitura dos parágrafos 8 e 9. Jeová disse para Ezequiel: Filho do homem, fique de pé para que eu fale com você. Essa ordem, junto com o Espírito Santo de Deus, deu a força que Ezequiel precisava para ficar de pé. Ezequiel escreveu: Espírito entrou em mim e me fez ficar de pé. A partir desse momento e durante todo o seu ministério, Ezequiel foi guiado pela mão de Deus, ou seja, pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus fortaleceu Ezequiel para sua designação, pregar aos de cabeça dura e de coração obstinado. Jeová disse a Ezequiel: Eu fiz o seu rosto tão duro como o rosto deles, e a sua testa tão dura como a testa deles. Fiz a sua testa igual a um diamante, mais dura do que uma pedra. Não tenha medo deles, nem fique apavorado por causa da expressão no rosto deles. Era como se Jeová estivesse dizendo para Ezequiel: Não deixe que a teimosia desse povo desanime você, eu vou fortalecê-lo. Depois disso, o Espírito de Deus conduziu Ezequiel ao território em que ele iria pregar. Ezequiel escreveu: A mão de Jeová era forte sobre mim. Levou 1 semana para Ezequiel entender plenamente a mensagem que tinha que proclamar e assim conseguir falar com convicção. Então Jeová disse para ele ir a um vale onde Espírito entraria nele. A partir daí, Ezequiel estava pronto para começar seu ministério. A pergunta A: que ordem Jeová deu para Ezequiel? Qual foi a ordem? Aqui a irmã Magali Monticelli. Jeová disse para Ezequiel: Filho do homem, fique de pé para que eu fale com você. Essa ordem, junto com o Espírito Santo de Deus, deu a força que Ezequiel precisava para ficar de pé. Obrigado, viu, Magali? A pergunta B: que ajuda Jeová deu para Ezequiel a enfrentar as dificuldades no seu território? Que ajuda. Vamos começar com o irmão Jonatas.
Jeová ajudou ele a se tornar mais resistente por meio do Espírito Santo, né? Fala aqui que ele iria pregar os de cabeça dura e coração obstinado. Então ele faria o rosto deles e a sua testa dura como a deles. Então fiz sua testa dura igual a um diamante. Então certos materiais só podem ser cortados com um diamante. Então Jeová estava preparando ele de tal forma que ele poderia ser extremamente resistente, mesmo lidando com pessoas extremamente difíceis. Muito bem. Irmão Aelton? Em Ezequiel 3, 23 e 24, fala que Jeová daria ele uma outra força, um excedente, né? Mais Espírito Santo ainda, né? Fala que o Espírito entraria nele. Ou seja, ele teria uma força adicional para dar continuidade a esse trabalho tão importante. Né? Obrigado. Ainda mais? A irmã Maiana? E a necessidade de Ezequiel ter, como já falou, né, um rosto tão duro como um diamante, quando a gente medita que aquele povo já tinha sido disciplinado por Jeová, né, já tinha sido tirado lá de Jerusalém, destruído lá por Babilônia, estava cativo, e mesmo assim não voltava para Jeová. Era uma situação lamentável. Então, realmente, Ezequiel ele precisava de uma força superior na medida certa para ele executar o ministério. Verdade. A irmã Berenice Bessa? Também várias vezes ele diz que a mão de Jeová estava sobre ele, forte sobre ele. E Ezequiel 3, 14 e 15 mostra que ele foi levado lá junto ao rio Quebar, ficou uma semana para remoer, observar aquele povo de dura serviço e entender plenamente a mensagem de Jeová e voltar para falar com confiança e convicção sobre isso. Precisou desse tempo para digerir tudo aquilo, né? Irmão Darcy Galdereto? Eu achei interessante a comparação que Jeová dá dos judeus, eles serem obstinados, insensíveis, mostrando assim que hoje as pessoas elas podem realmente, né, não querer aceitar, e às vezes da própria família, e a gente fala, como pode, né, o fulano é tão zeloso e os seus parentes não dão nenhuma atenção. Então, a gente percebe aqui que é possível mesmo, né? Mas o ponto interessante é que Jeová também pode nos ajudar a não ceder a eles, não ser moles, né? Então, como mencionou lá da pedra, uma pesquisa fala que é uma perdeneira, é uma pedra muito dura, que é mais forte do que o aço. Então, é uma pedra dura mesmo, mas Jeová fez que Ezequiel conseguisse ser mais forte ainda, né? Como o diamante. Então, Jeová pode nos dar força, não deixamos nos deixar levar pelos parentes, pelos seus argumentos, porque Jeová pode nos deixar muito mais forte do que eles. Obrigado, irmão Darcy. Irmão Paulo Formes? Então, diante desses comentários, né, de ter uma força superior, dureza, né, superior ao do diamante, mas também queremos nos lembrar que existe um laço, né, do medo. Né? Por exemplo, Ezequiel não precisou tremer de medo diante de homens, porque é um laço. É importante nós termos isso em mente. Obrigado, irmão Paulo. Conforme demonstra o final do parágrafo 8, resumindo o que os irmãos, muitos de vocês falaram, era como se Jeová estivesse dizendo o quê? Semelhante aos nossos dias, né? A irmã Ana? Não deixe que a teimosia desse povo desanime você. Eu vou fortalecê-lo. Muito obrigado. Então, como os irmãos destacaram, né? Às vezes encontramos esse tipo de pessoas, né? Teimosia delas. Próximo subtítulo, vamos extrair lições para nós hoje desse ponto, então. O Espírito Santo nos fortalece. Vamos acompanhar a leitura do parágrafo 10. De que ajuda precisamos para realizar o trabalho de pregação? Para responder, pense de novo no que aconteceu com Ezequiel. Antes de começar a pregar, Ezequiel recebeu forças por meio do Espírito Santo. Hoje, assim como no caso de Ezequiel, nós só conseguimos pregar por causa da ajuda do Espírito Santo.
Precisamos dessa ajuda porque Satanás está em guerra contra nós e quer nos fazer parar de pregar. Do ponto de vista humano, podemos parecer completamente indefesos. Mas por meio da pregação estamos vencendo esse inimigo. Quando participamos da pregação, mostramos que não temos medo das ameaças de Satanás e isso é uma derrota para ele. Então, a que conclusão chegamos ao saber que conseguimos pregar, apesar de oposição? Fica claro que temos a aprovação de Jeová e que Ele nos dá o seu Espírito Santo. Então, para esse parágrafo, também temos uma imagem, fiquem à vontade para usá-la. De que ajuda precisamos para conseguir pregar e por quê? Ali do lado do irmão Gabriel, diga seu nome, por favor, irmã. Carol. Então, assim como Ezequiel, nós também precisamos da ajuda do Espírito Santo para continuar essa obra de pregação. Sem essa ajuda, seria impossível nós darmos continuidade nessa obra, principalmente porque nós travamos uma guerra com Satanás. Ele está fazendo de tudo para que essa obra acabe, mas nós sabemos que a ajuda que Jeová nos dá através do Espírito Santo é muito mais forte que ele. Então, por conta disso, nós não temos medo e nós continuamos fazendo esse trabalho porque nós temos a aprovação do próprio Jeová. Excelente. O irmão Sérgio? E uma evidência bem clara da ajuda do Espírito Santo é o que observamos hoje, a maioria talvez já viu, o primeiro boletim do corpo governante mostrando o grande aumento da obra, mesmo durante a pandemia. Então, seria impossível isso se não fosse o Espírito Santo de Jeová nos apoiando. Bem lembrado. A irmã Berenice? Isso é verdade mesmo. A figura mostra a irmã, que é daquela família, da outra figura, que estava indo, pregando por telefone, talvez para uma pessoa que está bem distante, talvez até durante a pandemia, que também estava na outra figura, que era aquela que estava olhando favoravelmente, e mostrando como Jeová abençoou nesse período, né, com seu Espírito aqui, a pregação continuasse sendo feita nos lugares em que foi possível, até lugares distantes, e como havia também pessoas receptivas. Bem lembrado, isso mesmo. Essa imagem demonstra bem isso, né? Ainda a irmã Vanessa? Então, essa visão que Ezequiel teve nos dá a certeza de quão poderoso é o Espírito Santo de Jeová, né? E pensar que Jeová promete dar para a gente esse mesmo Espírito Santo que aparece na visão, nos dá a certeza, nos dá a garantia, a tranquilidade de que não importa os desafios que a gente passe, as ameaças que Satanás faça contra a gente vai conseguir cumprir a nossa designação. Obrigado. Então, quando a gente está lá pregando, o que a gente está mostrando? Enfatizando aqui. Lá atrás, a irmã Thaís Gaudi. Então, nós mostramos que nós não temos nenhum medo das ameaças que Satanás faz para nós, né? E isso, para ele, é uma derrota. Muito bem. Então, a conclusão é, para gravarmos bem, o irmão Richard? Então, a conclusão é que Jeová, sim, ele nos apoia e nos dá seu Espírito Santo para fazer o nosso trabalho de pregação. Obrigado. Vamos à leitura do parágrafo 11? Jeová tornou o rosto e a testa de Ezequiel duros como uma pedra, por assim dizer. Isso nos dá a garantia de que o Espírito Santo pode nos fortalecer para vencermos qualquer problema que enfrentarmos na pregação. Mas o que podemos fazer para continuar recebendo o Espírito Santo? Precisamos orar constantemente, tendo a certeza de que Jeová vai nos ouvir e nos dar Espírito Santo. Jesus ensinou: persistam em pedir, persistam em buscar, persistam em bater. Como resultado, Jeová dará Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que o Espírito Santo fará por nós e como podemos continuar recebendo o Espírito Santo?
A irmã Catiane? O Espírito Santo vai nos ajudar a vencermos qualquer problema que podemos enfrentar na pregação. Porém, para continuarmos recebendo o Espírito Santo, nós precisamos persistir em oração. Obrigado, Catiane. Ali no Zoom, na conexão do irmão Bruno e da irmã Juliana? Interessante como o Espírito Santo atua em nós também, né? A gente precisa fazer um comparativo, talvez, para entender um pouquinho disso. Por exemplo, não adianta nada você ter um carro com um tanque cheio, com a melhor gasolina que exista no mundo, se você não usa esse carro, se você não viaja com ele, não sai com ele, né? Então, o Espírito Santo também é assim, a gente precisa usar ele, né? Precisa ter uma ação nossa, para o Espírito Santo poder atuar em nós, né? E por isso que Jesus falou, para persistir em bater, persistir em pedir, né? Essa persistência em usar o Espírito Santo e obter ele, vai fazer com que tenhamos ainda mais Espírito Santo, ou mais força, instrução e esclarecimento de Jeová. Excelente, irmão Bruno, muito obrigado. Ainda o irmão Edilson? Quanto à questão da oração, né? É bom também nós persistirmos em orar pelos nossos irmãos que persistem em territórios difíceis, né? Toda semana, irmãos recebem novas designações, né? Aqueles formados de Gileade que vão muitas vezes para territórios hostis, irmãos da escola de evangelizadores, né? Assim que se formam vão também receber novas designações, né? Irmãos que saem de Betel, isso acontece periodicamente, né? Casais que recebem novas designações, então eles são tomados de ansiedade, porque eles vão para um território desconhecido, né? Então é bom nós incluirmos também esses irmãos em nossas orações. Bem lembrado. Muito bem, os irmãos estão de parabéns até aqui com seus comentários. Vamos à outra ajuda que fortaleceu a fé de Ezequiel. O subtítulo é A Palavra de Deus fortaleceu a fé de Ezequiel. Leitura do parágrafo 12. O Espírito de Deus deu a Ezequiel a força e a coragem que ele precisava para pregar. Além disso, a Palavra de Deus fortaleceu a fé de Ezequiel. Em uma visão, Ezequiel viu uma mão segurando um rolo. De onde veio esse rolo? O que estava escrito nele? E como isso fortaleceu a fé de Ezequiel? O rolo veio direto do trono de Jeová. Provavelmente, Jeová usou um dos 4 anjos que Ezequiel já tinha visto para entregar o rolo a ele. Nesse rolo estavam escritas as palavras de Deus, uma longa mensagem de julgamento que Ezequiel tinha que declarar ao povo rebelde que estava exilado. Essa mensagem estava escrita na frente e no verso do rolo. Quem pode ler para nós? Ezequiel, capítulo 2, versículos 9 até capítulo 3, versículo 3. Muitas mãos. Vamos pedir aqui para a irmã Laís Mascarenhas. Quando olhei, vi uma mão estendida para mim, e nela havia um rolo escrito. Ele o desenrolou diante de mim, e o rolo estava escrito na frente e no verso. Nele estavam escritos cânticos fúnebres, lamentações e ais. Então ele me disse: Filho do homem, coma o que está diante de você. Coma este rolo e depois vá, fale à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me fez comer o rolo. Ele acrescentou: Filho do homem, coma este rolo que lhe dou e enche o estômago com ele. Então comecei a comê-lo, e na minha boca ele era doce como mel. Obrigado, irmã Laís. Pergunta do 12, de acordo com Ezequiel 2, do 9 ao 3, 3, de onde veio o rolo e o que estava escrito nele? Começando com a irmã Maila. Então, o rolo que Ezequiel viu, que é mencionado em Ezequiel capítulo 2, versículo 9, até o capítulo 3, versículo 3, veio direto do trono de Jeová. E, possivelmente, quem entregou esse rolo foi um dos 4 anjos que Ezequiel já tinha visto. Nesse rolo, Jeová deixou escrito uma longa mensagem de julgamento que Ezequiel tinha que declarar ao povo rebelde que estava exilado. Muito obrigado, irmã Maila.
Alguém conseguiu pesquisar um pouquinho esses versículos que lemos? Queria acrescentar algo? Irmão Watson? Ainda a respeito no rolo que estava escrito na frente no verso, o perspicaz lhe dá uma explicação em relação a isso. Diz que o rolo geralmente era escrito de um lado só, mas por estar usando as duas faces, significa que tinha grande peso, a extensão também e a seriedade dos julgamentos escritos nesse rolo. Obrigado pela boa pesquisa. Ainda o irmão Aelton? E no finalzinho do versículo, né, fala que ele sentiu o sabor de mel, né, quando ele comeu o rolo, né? Então, ou seja, não foi algo difícil de ele ingerir, né, porque era agradável, né? E assim como também não seria difícil ele divulgar essas palavras, porque Jeová tornaria isso possível para ele, né? É verdade. Ainda o irmão José Antônio? Também quando ele comenta, filho do homem, coma este rolo, né? Isso nos remete a pensar que ele deveria se preparar bem, se instruir bem, conhecer bem aquilo que ia fazer. Assim como nós hoje temos que nos preparar bem também para a nossa saída de campo, para um estudo, né? Até mesmo para o nosso estudo pessoal, né? Obrigado. Vamos acompanhar a leitura do parágrafo 13. Jeová disse para seu profeta comer o rolo e encher o estômago com ele. E foi exatamente isso que Ezequiel fez. O que essa parte da visão significa? Ezequiel precisava entender muito bem a mensagem que iria declarar. Ele precisava acreditar nela e falar com convicção. Mas, depois de comer o rolo, algo inesperado aconteceu. Ezequiel descobriu que o rolo era doce como mel. O que isso significava? Para ele, ter a honra de representar a Jeová era uma experiência doce, agradável. Ezequiel estava muito grato por Jeová o ter escolhido para servir como seu profeta. Então, aqui a gente vai entender um pouquinho dessas palavras aí do texto que lemos. O que Jeová disse para Ezequiel fazer com o rolo e por que ele era doce? Começando aqui... Esqueci o nome. Não vou lembrar. Pode repetir, por favor? É Yasmin. Yasmin. Então, Jeová disse para ele comer o rolo e encher o estômago com ele. Ou seja, Ezequiel ele precisava entender muito bem a mensagem que iria declarar, acreditar nela e falar com convicção. E ele era doce porque para Ezequiel era uma honra representar a Jeová. Ele estava muito grato por servir como profeta. Muito obrigado, irmã Yasmin. Aí temos até o texto de Salmo 19, 8 a 11. O que podemos ver ali também? A irmã Jéssica? Eu achei interessante o Salmo 19, o versículo 10, que diz que as ordens de Jeová são preciosas como o ouro, mais preciosas que o ouro e mais doces do que o mel. Então, isso quer dizer, né, que servir a Jeová e levar uma vida de acordo com os padrões de Jeová é muito agradável para nós. É realmente uma grande alegria que nenhuma outra coisa nesse mundo pode nos dar. Obrigado. Ainda irmão Edilson? É bom a gente refletir nisso que acontece aqui, né? O modo como ele reage à mensagem recebida, né? Será que nós também temos essa alegria? Ir para o campo deve ser como ir para uma festa, né? Deve ser algo prazeroso para nós, não é algo que nós devemos fazer de cara fechada, né? Com semblante caído, né? As pessoas têm que ver que nós fazemos aquilo com prazer. E isso por si só é uma mensagem. Com certeza. Muito obrigado. Vamos agora à leitura do parágrafo 14. Depois, Jeová disse a Ezequiel: aceite no coração e escute todas as palavras que lhe digo.
Jeová estava dizendo para Ezequiel guardar na mente o que estava escrito no rolo e meditar nisso. Era isso que iria fortalecer a fé de Ezequiel. Ele também teria que declarar ao povo a poderosa mensagem que estava no rolo. Com a mensagem de Deus em seu coração e em sua boca, Ezequiel estava pronto para aceitar e cumprir sua designação. O que ajudou Ezequiel a aceitar sua designação? Ali a jovem Antonella. Então, o que ajudou Ezequiel foi ele guardar em sua mente e meditar no que estava escrito no rolo. E com a mensagem de Deus em seu coração, ele estava pronto para aceitar e cumprir sua designação. Obrigado. Ainda o irmão Gabriel? O parágrafo cita o Salmo 19, 14, que novamente faz a comparação e a importância das palavras da Bíblia está em duas partes, as palavras da minha boca e as reflexões do meu coração. Juntas, essas coisas tornam agradáveis servir a Jeová e a obra de pregação. Então, Jeová deixou claro isso para Ezequiel e nos faz tirar proveito de que não adianta nós pregarmos e não exercermos, não acreditarmos, não termos fé no que nós falamos. Então, tudo aquilo que nós pregamos e falamos a respeito das Escrituras devem estar nossas entranhas, assim como o alimento, como o nutriente. Nós devemos meditar nisso e isso vai fortalecer a nossa fé, assim como fez com Ezequiel. É verdade. Então, além de Ezequiel, conforme esse salmo que o irmão destacou, Davi fazia isso, As reflexões do meu coração, ele meditava e é assim que queremos fazer. Vamos ver a lição que podemos extrair disso? A palavra de Deus fortalece nossa fé. Parágrafo 15. Assim como Ezequiel, para conseguirmos perseverar na pregação, precisamos fortalecer nossa fé através da palavra de Deus e aceitar no coração tudo o que Jeová diz. Hoje, Jeová se comunica com a gente por meio da Bíblia. Então, o que podemos fazer para que a palavra de Deus continue influenciando nossos pensamentos, sentimentos e motivações? Para perseverarmos na pregação, o que precisamos aceitar no coração? Ali o jovem Arthur. Precisamos fortalecer nossa fé através da palavra de Deus e aceitar no coração tudo que Jeová diz. Muito bem, Arthur. É isso mesmo, hein? O que acontece hoje? Ali no Zoom, a irmã Odete? Então, essa frase é muito importante, Jeová se comunica com a gente por meio da Bíblia. Então, a Bíblia é a boca de Jeová. Jeová falou para Ezequiel encher o estômago, com aquele rolo. Então, quando nós fazemos o nosso estudo pessoal, tentamos absorver a palavra de Jeová na nossa vida, e aí ela vai fazer uma modificação, como o orador discursou hoje, vai ajudar-nos a transformar nossos pensamentos, sentimentos e motivações. E é pela Bíblia que também recebemos o Espírito Santo de Jeová, É através da oração e pela Bíblia. Então, o Espírito Santo é a força mais poderosa que existe no universo. Imbuídos dessa força, podemos cumprir bem qualquer designação. Muito obrigado, irmã Odete. Então, vimos a importância da Bíblia para nós. Como nós vimos essa importância, com certeza queremos entender bem a Bíblia, Como? Vamos ver a resposta no parágrafo 16. Quando nos alimentamos e digerimos o que comemos, nosso corpo fica mais forte e saudável. Da mesma forma, quando estudamos a palavra de Deus e meditamos no que lemos, nossa fé fica mais forte. É isso que aprendemos com a visão do rolo. Jeová quer que a gente encha o estômago, por assim dizer, com sua palavra. Isso significa que Ele quer que entendamos bem a Bíblia.
Podemos fazer isso por meio da oração, leitura e meditação. Primeiro, oramos para preparar o nosso coração e conseguir entender os pensamentos de Deus. Depois, lemos uma passagem da Bíblia. Daí, fazemos uma pausa para meditar no que acabamos de ler. Qual vai ser o resultado? Nós vamos entender a palavra de Deus cada vez mais, e isso vai fortalecer nossa fé. O que precisamos fazer para entender bem a palavra de Deus? Várias dicas aí no parágrafo. Começando ali com a Laís Navarro. Luana Navarro. Primeiro, oramos para preparar o nosso coração e conseguir entender os pensamentos de Deus. Isso mesmo, esse é o primeiro passo, hein? Que mais? Ali, a irmã Beatriz. Aqui dá um exemplo de quando a gente se alimenta, né? Então, quando nós fazemos uma boa alimentação, nós ficamos fortes e saudáveis. Então, da mesma forma como quando estudamos a palavra de Deus e meditamos nela, nossa fé fica mais forte, né? Então, isso nos ensina, né? Através de Ezequiel. Então, Jeová, ele quer que a gente encha o nosso estômago, por assim dizer, com a sua palavra. Muito bem. São 3 coisinhas, né? Citadas aí que temos que fazer. A irmã Márcia. E depois de lermos, né, uma passagem da Bíblia, depois de orarmos e lermos uma passagem da Bíblia, podemos fazer uma pausa e meditar no que acabamos de ler. Muito bem. Orar, ler e meditar, e vimos bastante a importância da meditação. Vamos à leitura do parágrafo 17? Por que é tão importante ler a Bíblia e meditar nela? Porque é isso que vai nos dar forças agora para pregar a mensagem do reino. Isso também vai nos ajudar no futuro, quando possivelmente teremos que proclamar uma forte mensagem de julgamento. Além disso, quando meditamos nas maravilhosas qualidades de Jeová, nossa amizade com Ele fica ainda mais forte. Dessa forma, vamos ter algo muito doce e agradável, paz interior e contentamento. Por que é tão importante meditar no que lemos na Bíblia? Vamos começar lá no Zoom com o irmão Edmilson, estudante Edmilson. Porque é isso que vai nos dar força agora para pregar a mensagem do reino. Isso também vai nos ajudar no futuro, quando possivelmente teremos que proclamar uma forte mensagem de julgamento. Obrigado, Edmilson. Valdecir, ainda? Ler a Bíblia, meditar nela, vai nos fortalecer muito. Por qual motivo? Quando vir essa mensagem de julgamento, é só nós olharmos do nosso lado, talvez vamos ter que falar com clientes, patrões, autoridades superiores, e se nós não estivermos meditando na Bíblia, em Jeová, não tivermos essa força, talvez se acovardamos, não possamos nem acreditar que o fim está próximo. Talvez se juntamos ao lado deles. Então, temos que ser fortalecidos, meditar em tudo isso, para poder levar esse julgamento a essas pessoas, que não vai ser fácil. Obrigado. Vamos ao último subtítulo. Forças para perseverar. Parágrafo 18. Ezequiel era um profeta inspirado por Deus, mas nós não somos. Mesmo assim, estamos determinados a continuar pregando a mensagem inspirada da Bíblia, até que Jeová diga que não precisamos mais realizar esse trabalho. Quando a hora do julgamento chegar, as pessoas em nosso território não vão poder dizer que não foram avisadas ou que Deus se esqueceu delas. Em vez disso, elas vão ter que reconhecer que a mensagem que pregávamos era de Deus. O que as pessoas em nosso território vão ter que reconhecer? O irmão Mateus, aqui na frente.
Então, quando chegar a hora do julgamento, as pessoas elas não vão poder dizer que elas não foram avisadas, que elas não sabiam, que Deus se esqueceu delas. Pelo contrário, né, elas vão ter que reconhecer que a mensagem que pregávamos era de Deus. Com certeza. Então, vejam como Jeová é justo, né? Vamos à leitura do parágrafo final, número 19. O que nos dá forças para cumprir o nosso ministério? As mesmas 3 coisas que fortaleceram Ezequiel. Nós conseguimos pregar porque, primeiro, temos certeza de que fomos enviados por Jeová. Segundo, somos fortalecidos pelo Espírito Santo. E terceiro, nos alimentamos da palavra de Deus. Com a ajuda de Jeová, teremos a força necessária para continuar nosso ministério e perseverar até o fim. Muito obrigado, irmão Otso, por sua boa leitura, que nos ajudou bastante com o entendimento da matéria. A pergunta do parágrafo é: o que nos dá forças para cumprir nosso ministério? A irmã Flaviana? Então, ali mostra que temos certeza que fomos enviados por Jeová. A segunda, somos fortalecidas pelo Espírito Santo. E o terceiro, nos alimentamos da palavra de Deus. Então, com a ajuda de Jeová, nós teremos força necessária para continuar nosso ministério e também por perseverar até o fim. Obrigado, irmã Flaviana. Que estudo encorajador, não é mesmo? Vamos agora recapitular brevemente com as 3 perguntas finais. Por que é importante lembrar que somos enviados por Jeová? O que você notou no decorrer do estudo? O irmão Wagner? Então, como sabemos, nós vamos enfrentar oposição e apatia até o final desse sistema, né? Até Jeová parar para pedir para nós pararmos de pregar. Então, saber disso, que vamos passar por isso, é que nós precisamos lembrar que somos enviados por Jeová. Obrigado, irmão Wagner. Por que é importante lembrar que somos fortalecidos pelo Espírito de Deus? A irmã Laís? Porque Satanás ele está com raiva, então ele está tentando nos impedir de fazer a obra. Então, apenas com o Espírito Santo de Jeová, nós vamos poder vencer os problemas e as perseguições e continuar essa obra. Obrigado, irmã Laís. E por fim, por que é importante lembrar que somos alimentados pela palavra de Deus? O irmão Wilson? É que quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Jeová, mais nós vamos compreender os seus pensamentos, seus propósitos, e isso vai fortalecer a nossa fé. Nossa amizade com Ele vai ficar mais fortalecida, e Ele, por sua vez, Ele vai dar a sua força e perseverança necessária para nós continuarmos pregando essa mensagem dele. Excelente. Muito obrigado, irmão Wilson. E muito obrigado a todos os irmãos que contribuíram aí com seus bons comentários, suas observações. Foi muito apropriado e fortaleceu a nossa fé. E com certeza esse estudo fortaleceu a nossa determinação de continuarmos pregando as boas novas. Vimos aqui muitos pontos interessantes, né? O valor que queremos dar a esse privilégio de sermos publicadores das boas novas, né? A importância que nós temos que dar de que Jeová é quem está por trás nos ajudando, né? Mesmo lidando com pessoas apáticas, pessoas violentas, a oposição, perseguição, Jeová vai continuar nos dando forças, assim como fez no passado com seus servos fiéis, seus profetas, né? E é bom fortalecermos agora a nossa fé para a mensagem de julgamento que virá na grande tribulação. Então, queremos agradecer a todos os irmãos também que contribuíram com o andamento da reunião, os irmãos do áudio e vídeo, todos os irmãos que nos ajudaram. Vamos encerrar, então, de maneira apropriada e animada, entoando um cântico. O cântico do nosso estudo final é o de número 65. Ele tem o seguinte tema: confiantes, nós vamos continuar. Está baseado em Hebreus 6:1. Depois do cântico, nós ouviremos uma oração feita pelo irmão Darcy Galdereto.